ouvir a voz do Salvador. Não vamos ter de novo um sermão, mas eu quero meditar com vocês uma história que a Bíblia narra, que é João capítulo 11, a morte de Lázaro, ou, se a gente quiser, a ressurreição de Lázaro. Veja que isso em si já é uma forma diferente da gente olhar. Nós vamos olhar a história como sendo a morte de Lázaro, ou vamos olhar como sendo a ressurreição de Lázaro? Qual é o foco que a gente dá quando a gente olha um copo meio cheio, como diz a historinha por aí? Quando olhamos um copo meio cheio, dizemos que o copo está meio cheio ou meio vazio? Depende. Algumas pessoas que têm a tendência de olhar os pontos negativos e enfatizar os pontos negativos, eles tendem a também olhar o copo e dizer assim, está meio vazio. Algumas pessoas conseguem perceber que o copo não está cheio, mas também não está meio vazio, ele está meio cheio. Depende qual é a perspectiva que nós temos de olhar, qual é o foco que temos na hora de olhar. Esse texto nós podemos olhá-lo e vê-lo como sendo um texto a respeito da morte de Lázaro, ou como a escrita aqui sugere, nós podemos olhar como sendo a ressurreição de Lázaro. É um texto muito rico, é um texto com muitos detalhes, e a gente não vai poder olhá-lo todo e não tem condição de chamar a atenção de todos os detalhes dele, mas eu queria chamar a atenção de alguns detalhes para que a gente possa aplicar para a nossa vida familiar. João capítulo 11 diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Vamos ler o versículo 5 juntos? Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias do lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Vamos ler o 14? Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. O Tomé era meio reclamãozinho, né? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Vamos ler o 17? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado há 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos deles, dentre os judeus, tinham vindo ter com Marta e Maria para a consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Vamos ler a frase da Marta aqui? Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso?
Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Vamos ler a palavra dela? Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se, e perguntou: onde a sepultaste? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram aos judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus, que lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Querido, como eu disse, o texto é muito comprido, o texto tem muitos detalhes, mas eu queria que a gente pudesse fazer uma devocional hoje sobre a nossa vida familiar, pudesse pensar um pouquinho em algumas coisas que acontecem entre nós. Nós temos vivido tempo muito difícil, porque é um tempo em que as famílias vão se fragilizando muito. Essa estrutura que é tão importante para a vida da sociedade, essa estrutura que é tão importante para o bem-estar da sociedade, essa estrutura que é tão importante para o bem-estar dos indivíduos. Filhos são de uma estrutura muito frágil. Filhos são seres muito dependentes. Se a gente pegar o Glauber Júnior, que foi trazido agora aqui para batismo, é uma criança, é um ser muito dependente. Se uma vaca pare lá no pasto, ela derruba aquele animalzinho ali, e alguns instantes depois ele está caminhando. E não é fácil, não é difícil a gente criar uma novilha que a mãe morre, porque novilha ela é meio bruta, ela vai. Agora uma criança, se a gente deixar uma criança largada por aí, é muito difícil para ela é profundamente dependente. Toda a estrutura do ser humano é construído no tempo em que ele vive em família. Uma pessoa que não foi criada em família, ela tem estrutura muito frágil. Quanto mais resolvida é a estrutura familiar, mais resolvida é a criança que vai viver a sua vida adulta. E às vezes a gente passa por perrengues muito difíceis nessa vida, porque nós vivemos uma casa onde a estrutura era muito ruim, uma casa onde as coisas eram muito difíceis. Nós estamos falando aqui de uma casa que não sabemos a história dos pais, não sabemos dos pais de Marta, de Maria e de Lázaro. Nós sabemos da história desses 3 irmãos que moravam nessa casa, que tinham carinho, que era uma casa querida para Jesus. O versículo 5 diz que Jesus amava aquela família. Lucas registra a visita de Jesus na casa de Marta e Maria. A Bíblia fala que Jesus amava Lázaro, mas o texto vai apresentando para nós algumas coisas importantes aqui. A primeira é que ele chama atenção que numa família amada por Jesus, numa família querida por Jesus, também se adoece.
Pessoas amadas por Jesus também têm problemas. Pessoas queridas por Jesus também têm problemas. Não adianta nós imaginarmos que os problemas só vão acontecer nas casas onde as pessoas não temem a Jesus. Nas casas onde Jesus passeia, nas casas onde Jesus vai, também tem problema. Jesus era amigo deles, Jesus frequentava a casa deles. Marta preparava comida para Jesus, Maria gostava de ouvir Jesus, Lázaro era amigo de Jesus, mas eles também passaram por problemas. Alguém chega para Jesus lá num canto e diz: Jesus, o Lázaro, teu amigo, Lázaro a quem amas, está doente, está precisando de ajuda, está precisando de apoio. E a Bíblia diz que Jesus demora 2 dias para ir. Às vezes Jesus tem umas coisas estranhas. Como é que alguém com o poder que ele tinha, alguém vai lá avisar, diz para ele: olha, o teu amigo a quem amas está doente, e ele resolve demorar 2 dias. Por que ele não foi imediatamente? Se fosse um médico do SUS aqui, a gente ia na imprensa reclamar dele e fazer uma denúncia, porque ele tinha que ir na hora. Ele é médico. Jesus demora 2 dias. Nesse período, Jesus tem uma conversa com seus discípulos. Ele fala: moçada, Lázaro está doente. Lá na frente, ele diz claramente: olha, na verdade, o Lázaro morreu. E as pessoas: mas nós vamos lá. E os discípulos questionam: mas Senhor, nós vamos lá fazer o quê? A gente está para ser perseguido naquele lugar, nós vamos morrer. Jesus diz: não, nós vamos lá. E aí eu fico me colocando no lugar dos discípulos, porque os discípulos ficam se perguntando: o que nós vamos fazer naquele lugar, se a gente está correndo o risco de ser morto ao voltar lá? Segundo, o que nós vamos fazer naquele lugar se o cara já morreu? Fico me colocando no lugar das irmãs de Lázaro, 2 moças que dependiam da presença masculina. Na cultura deles precisava ter alguém que cuidasse delas, um homem. E elas ficam se perguntando, e aí eu ficaria me perguntando no lugar delas. Aliás, eu ficaria me perguntando: cadê o cara? Ela responde para Jesus uma palavra importante: eu tenho crido que você é o Messias enviado por Deus, eu tenho colocado a minha confiança em ti. E aí penso, o que aquelas irmãs devem ter pensado: cadê o cara? Eu tenho entregue a minha vida a ele, eu tenho confiado nele, tenho esperado nele, e cadê o cara? O cara não aparece. 2 dias se passaram, quando Jesus resolveu ir. Quando chegou lá, já fazia 4 dias que o cara tinha sido sepultado. 4 dias que aquela família já tinha sofrido toda a dor, e o texto diz que a dor era intensa. 4 dias depois estavam os judeus ainda tentando consolar Maria, porque Maria estava com seu coração tão triste que, ao não aparecer lá, Marta saiu correndo ao encontro de Jesus. Quando disseram: olha, Jesus está chegando, Marta vai correndo ao encontro, Maria ficou lá. E aí os outros judeus imaginam que na hora que alguém chegou e disse para Maria: olha, Jesus veio, Jesus está chegando. A Bíblia diz que Maria também saiu correndo, e os judeus, quando viram que Maria saiu correndo, eles pensaram que ela tinha ido para o túmulo chorar. Porque às vezes as nossas angústias, os nossos problemas, as nossas dificuldades, elas são tamanhas, especialmente quando a gente pensa assim: não tem mais jeito, já morreu, que a melhor coisa que a gente faz é chorar. Então os judeus imaginaram: Maria saiu correndo e foi para o túmulo. Não, ela foi aos pés de Jesus. E quando ela chega aos pés de Jesus, ela vai repetir a mesma frase que Marta tinha dito poucos momentos antes, talvez porque elas tivessem conversado sobre isso. E elas falam: se Jesus estivesse aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido. É uma manifestação de confiança em Jesus, é uma manifestação da certeza de quem Jesus é, mas ao mesmo tempo é uma reclamaçãozinha de Jesus. Cadê você? Na hora que a gente mais precisou, nós te procuramos e você não estava. E a Bíblia diz que Jesus percebe a dor daquelas 2 irmãs chorando.
Jesus experimenta a dor daquelas irmãs chorando. O versículo de número 33 diz: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanharam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. Ao ver aquelas mulheres chorando, ao ver as pessoas chorando, Jesus agitou-se no seu espírito, comoveu-se, e na hora que perguntou onde é que tinham sepultado, a Bíblia diz que Jesus chegou lá e chorou. Isso aqui era uma coisa que me incomodava quando era criança, porque eu gostava desse versículo. Quando a gente era criança na escola dominical, alguém, toda vez que fazia chamada, a gente tinha que responder com um versículo, né? Então tinha algumas pessoas que lembravam de escolher já um versículo, alguns decoravam. Aquele que esquecia, toda vez que falava Guilherme, o cara esquecia, ele falava Jesus chorou. Então era um versículo que a gente usava muito. Nas gincanas perguntavam sempre, né, qual é o menor versículo da Bíblia. Falavam Jesus chorou. E eu ficava incomodado com esse negócio, porque eu pensava, caramba, por que ele chorou? Se ele é o Todo-Poderoso, se ele é o cara, por que chorou? Se ele sabia que ia ressuscitar o cara, por que chorou? Me incomodava muito esse choro de Jesus. E aí ele vai lá e fala: gente, tira a pedra. E aí as pessoas falam: Jesus, mexe com isso não, rapaz. Não vale a pena não. Faz 4 dias que esse cara está fedendo. Tira a pedra. E eu vi alguém contar esses dias, assim, engraçado, porque ele diz assim: o Lázaro estava lá no céu, cara, fazia 4 dias, na boa, tranquilo, estava tudo muito bem, e o povo na choradeira lá embaixo, e ele estava na boa. De repente, numa hora de silêncio do céu, ele escutou um negócio assim: Lázaro, vem. E ele falou: será que é comigo? Eu estou aqui na boa. E aí, é contigo, cara, vem. Aí lá, meu pai do céu, lá vou eu ter que voltar de novo. E a Bíblia diz que ele sai amarrado naquelas faixas, naquelas roupas, fedendo. E o pastor Caio Fábio pregando, ele chama a atenção de uma coisa, porque Jesus fala assim: tira as tiras, tira esse pano sujo. Ele estava falando, a gente precisa prestar atenção que Jesus faz milagre, mas tem que ter alguém para ir lá tirar a roupa suja. Jesus ressuscita, mas precisa que os outros vão lá para poder tirar o resultado da morte. E aí Lázaro volta para a vida, e volta a história que Jesus tinha dito lá no começo: essa doença não é para a morte, é para que a gente possa ver a glória de Deus. Crê e verás a glória de Deus, ele diz. Crê e verás a glória de Deus. A ênfase desse texto, é preciso que a gente preste atenção nisso. A ênfase desse texto está exatamente nesse foco que Jesus dá: crê, tão somente crê, e verás a glória de Deus. Querido, família é um organismo vivo, assim como Lázaro era um organismo vivo. E é preciso que a gente entenda isso. Primeiro, organismos vivos adoecem. Organismos vivos adoecem. A sua família adoece. Algumas doenças, elas são tão rápidas que nós não percebemos que elas vieram e passaram. Algumas doenças são permanentes e precisa que a gente fique tomando cuidado com ela, controlando. Tem conflitos aqui, tem dificuldades aqui que eu preciso tomar um pouco de cuidado. Não vai ter jeito, não vai sarar mesmo. Eu estou com diabetes. Eu falo tanto de diabetes, eu acho que eu tenho medo medonho de diabetes, porque eu não como carne, mas como doce a beça, então tenho medo de diabetes. Então toda vez que eu vou dar um exemplo, eu lembro de diabetes, né? Eu tenho diabetes, não vou curar, eu tenho que ficar controlando, cuidando, tratando disso, porque às vezes a gente precisa passar por algumas enfermidades para poder depender. Às vezes quebra a perna, tem que engessar. Às vezes tem que amputar um pedaço da perna para que o organismo fique vivo.
Família é um organismo que também adoece. E eu preciso ficar prestando atenção, porque algumas doenças acontecem porque fazem parte da vida, mas outras doenças são causadas por mim mesmo. Eu causo algumas doenças na minha casa. Eu crio algumas doenças nas minhas filhas. Eu crio algumas doenças no meu casamento. Eu crio algumas enfermidades na vida da nossa família como um todo, porque não tomei os cuidados devidos. A tua família tem doenças? Você conhece quais são as doenças? Ou vai ficar igual o Alex partilhou no começo aqui, pensando assim: não, na minha casa não tem. Tua família tem enfermidades que você percebe? As enfermidades da família precisam ser tratadas, precisam ser buscadas, precisam ser conhecidas, precisam ser entendidas, mas a gente precisa aprender a buscar a solução no lugar certo. E não existe lugar mais apto para tratar das doenças do nosso casamento, da nossa família, do nosso relacionamento com filhos, do que o trono de Deus. O trono de Deus é o lugar onde a gente mais pode mandar falar: Jesus, dá uma passadinha lá em casa, cara, porque o trem está feio lá. Jesus, dá uma passadinha na vida do meu filho, Pai. Jesus, dá uma passadinha no meu coração, Senhor. Jesus, dá uma chegadinha aqui. Eu estou precisando que o Senhor faça um milagre. E toda vez que a gente precisa que Deus faça um milagre, a gente precisa que Ele faça um milagre hoje. Senhor, chega aqui. Nós estamos precisando hoje que o Senhor faça alguma coisa na minha casa. Lembra qual foi a última vez que você fez essa oração? Talvez foi hoje aqui. Talvez foi hoje, onde a gente fala: Senhor, vem na minha casa, vem na minha vida, vem na minha família. Jesus, vem fazer um milagre aqui. E aí nós ficamos esperando, e mais tarde a gente fala de novo: Senhor, faz um milagre aqui, Pai, eu estou precisando. E no outro dia a gente fala: Senhor, faz um milagre aqui, eu estou precisando. E nós passamos um ano falando: Jesus, faz um milagre aqui, estou precisando. 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Senhor, faz um milagre aqui, Pai, eu estou precisando. E às vezes Jesus não chega na nossa hora, no nosso tempo, no nosso momento. Estávamos partilhando lá no encontro de casais a alegria de uma família que diz assim: faz tempo que eu queria participar do encontro de casais, nunca foi possível, mas agora eu estou feliz porque estou aqui. Semana passada uma irmã me procurou feliz porque o pai dela, toda a vida resistente ao Evangelho, toda a vida resistente ao Evangelho, a mãe crente e o pai resistente ao Evangelho, amigo, querido, mas sempre resistente ao Evangelho, teve um câncer há talvez 10 anos atrás. A família toda crente, os irmãos crentes, sobrinhos crentes, filhos crentes, mulher muito crente. Aí teve um câncer 10 anos atrás e todo mundo achou que ia morrer, e não morreu, e continuou resistente ao Evangelho. E essa mãe, essa mulher, vem orando pela conversão desse marido, pela mudança desse marido há décadas. Agora final do ano ele adoece de novo, ou início desse ano, não sei, adoece de novo, agora vai morrer. Dá entrada lá na UTI, sei lá para onde, e aí fala: olha, se alguém quiser visitar, aproveita e visita, porque não tem mais jeito. E aí os genros, já mais cuidadosos, resolvem sair de lá porque é sábado, vamos na casa funerária e vamos acertar logo para o valor do caixão. E vai lá para acertar o valor do caixão, para conversar. E aí as pessoas começam a ligar um para o outro, e conversa ruim, ela corre rapidamente. Tem sempre um especialista que gosta de contar notícia ruim, né? Tem gente que tem uma paixão por contar notícia ruim, assim. E aí as notícias ruins, quando são contadas, elas tendem a ser aumentadas, né? Aí o homem que estava morrendo já morreu também na conversa. E aí já começaram a avisar, e parente: rapaz, morreu, vamos todo mundo para lá, porque morreu.
E eu fico pensando sempre no lugar daquela mulher, quantos anos orando por aquele marido, décadas, com certeza mais de 44 anos, crente, não tem jeito. Marta manda buscar Jesus, Jesus não chega, o Lázaro morre e Jesus não chegou. O homem dá uma melhorada lá e resolve levar embora, e aquele homem doente é levado embora, e esses dias atrás resolveu na escola dominical e se matriculou na escola dominical. O povo de Minas Gerais sabe o que é isso lá, né? E se matriculou na escola dominical depois de décadas. O homem que estava morrendo, de repente agora está matriculado na escola dominical e a família está feliz. Porque às vezes a gente pensa que algo já acabou. A gente tem um casal aqui que se separou uns anos atrás, e ela não queria nem saber do casamento, e ele ficava borocochô pelos cantos, e eu falava com ele: cara, larga a mão desse tempo, já acabou. E ele falava assim: não, cara, mas eu tenho que orar. Não, mas eu tenho que orar. E aí eu conversava com ele, conversava com ela, e ela falava comigo, eu falava com ele, e eu ficava naquela: bicho, larga a mão, cara, casar de novo, morreu não. Às vezes algumas coisas a gente acha que já acabaram, às vezes algumas coisas a gente acha que não tem jeito, mas se a gente aprender a colocar isso diante do dono das coisas. Não tinha aquela história antiga que a gente dizia assim, que não adianta ir falar com os porcos, é melhor falar logo com o dono dos porcos? Tem gente que acha que o melhor lugar que tem para resolver problema de casamento é na cama. Às vezes não, às vezes lá é o problema. Tem gente que acha que o melhor lugar que tem para resolver o problema de casamento é no psicólogo. Tem gente que acha que a melhor forma de resolver o problema do filho é batendo, gritando, colocando para fora. Porque às vezes a gente não tem a consciência de dizer: Jesus, se o Senhor estiver aqui, o meu casamento não acaba. Jesus, se o Senhor estiver aqui, o meu filho não se perde. Jesus, se o Senhor estiver aqui, ainda que aos meus olhos parece que acabou tudo, o Senhor pode fazer. Jesus, a minha esperança já se foi embora. Senhor, a lógica humana já se foi embora. O meu irmão já morreu. Meu irmão já morreu, não tem mais o que fazer. Senhor, quando todo mundo olhar para mim e dizer assim: não tem mais jeito. Há uns anos atrás, uma irmã, quando eu cheguei aqui, uma irmã da nossa igreja resolveu se separar. O marido estava dando muito trabalho, o marido estava criando muito problema para ela, e ela resolveu se separar. E ela encontrou um pastor de uma igreja aí, de uma igreja amiga nossa, aliás, o pastor Mota, e o pastor Mota falou assim: não pode separar não. Não pode separar não, porque não sei o que e tal, e falou com ela, e ela sofrendo muito, falou comigo. Ele tinha aprontado um negócio muito chato, eu estava bravo com ele também, e aí ela falou para mim: pastor, ele falou que não posso não, mas sou eu que estou vivendo. Eu falei: tá certo, quem está sentindo é você, não é ele? E aí ela resolveu: vou embora. E aí chamou o marido e falou que ia embora. O marido disse: vai para onde? Ela disse: vou para tal lugar. Ele falou: vou também. E ela disse: não, mas vai como? Eu vou contigo, eu não vou largar a minha família. E ela disse assim: não, mas eu não quero mais não. Ele disse: não, mas eu quero, não vou deixar a minha família de jeito nenhum. E aí ela falou para mim: pastor, não tem o que fazer, está até hoje junto, né? Cuidando, esses dias doente, está lá cuidando. Tantas crises nesses 15 anos talvez aí, que a gente tem convivido. Cuidado, irmãos, cuidado, porque a lógica desse mundo... Cuidado, porque a lógica desse mundo é dizer para nós: não tem mais jeito, já está fedendo, larga a mão. Cuidado, porque a lógica desse mundo diz para nós: não compensa mais tirar a pedra. Cuidado, porque a lógica desse mundo faz com que a gente assista as novelas e acredite que aquilo é o correto.
Se a gente perder a esperança, nós não temos mais no que crer. E a Bíblia diz assim: crê e verás a glória de Deus. Crê e verás a glória de Deus. Crer não significa perceber o que logicamente demonstra que está resolvido. Crer significa que quando tudo parece que não tem jeito, a gente olha para Deus e diz: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer. Crê e verás a glória de Deus. Estávamos lá no encontro de casais hoje olhando e vendo o casal falando e o irmão se colocando, e a gente pensa: quanto tempo se esperou por isso? Crê e verás a glória de Deus. Teu organismo está doente, tua família tem tido problema difíceis ou difícil. Talvez você imagina que não tem mais jeito. Crê. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Os milagres foram deixados na Bíblia para poder mostrar que Jesus era o Todo-Poderoso. Se Jesus pôde chamar de volta Lázaro depois de 4 dias de morte, Ele pode fazer milagre na tua vida. Ele pode fazer milagre no teu casamento. Ele pode fazer milagre na tua família, porque Ele é Jesus. Ao homem, às vezes cabe morrer. O ressuscitar é de Jesus. Ter problema é do humano. Resolver problema é de Jesus. Eu queria convidar o Ambrósio para vir aqui para cantar. E queria convidar você para ter um tempo de oração. Enquanto o Ambrósio vem aqui, baixe sua cabeça, querido. Ore, apresenta a tua família diante do Senhor. Fala com o Senhor. E talvez hoje você vai falar como Marta: Senhor, se o Senhor vir na minha casa, esse problema vai ser resolvido. Talvez não seja hoje, porque o tempo de Jesus é diferente. Talvez não seja agora. Talvez seja diabetes, o espinho da carne, que a gente precisa ficar com ele para continuar dependendo de Jesus. Mas a firme resolução de dizer assim: eu não quero entregar os pontos, porque as décadas podem passar, mas o Senhor pode fazer milagre na minha vida. Olha o Senhor, vamos fazer isso? Baixe sua cabeça, apresente sua família diante do Senhor.